orar, vamos falar com Deus. Feche os olhos por gentileza. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Pai, nessa noite dessa quarta-feira, Senhor. Meu Deus, chegando a um pouco mais do meio período da Casa Firme. E eu peço, meu Deus, que primeiramente, meu Pai, o Senhor venha nos perdoar. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, visita cada igreja, visita os jovens, visita os líderes, visita os altares. Visita, meu Pai, a cada um, meu Deus, que está na sua casa, às vezes, meu Deus, na rua, fazendo algo, meu Deus, que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha incomodar, meu Pai. Meu Pai, visita cada um, meu Pai, que está em outra cidade, estado, país, orando, meu Pai, meu Deus, buscando, meu Pai, ao Senhor neste momento, se dedicando, meu Deus, a esses minutos que ficaremos juntos, meu Deus, totalmente ao Senhor, focado no Senhor, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Sem o Senhor, meu Pai, não tem sentido nada aqui, meu Deus. Sem o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos. Sem o Senhor, meu Pai, nós não temos capacidade, meu Pai, para orar, para pregar. Meu Pai, nós não temos capacidade, meu Deus, para nos aprofundar. Meu Deus, nós não temos poder, meu Pai, de ser felizes. Nós não temos, meu Deus, meu Pai, a consciência de encontrar o sentido para a nossa vida, meu Pai, sem o Senhor. O Senhor, meu Deus, é tudo. O Senhor, meu Pai, nos dá sentido a tudo. A Tua presença, meu Deus, é o ar que respiramos, meu Pai. E nós precisamos, meu Pai, que o Senhor preencha os nossos pulmões espirituais. E que o Senhor nos encha, meu Pai, com o Teu poder. Nos enche com o Teu amor. Nos enche, meu Pai, com esse propósito, meu Deus, poderoso. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti. Capacita cada um de nós, meu Pai. Capacita, meu Pai, no falar. Capacita no pregar. Capacita no praticar. Capacita no viver. Capacita, meu Pai, para que as alianças, meu Deus, que o nosso relacionamento, que as raízes, meu Pai, se aprofundem cada vez mais. Que os nossos poços, meu Pai, venham dar águas, meu Deus. Sim, meu Deus, que possamos alimentar, saciar sedes, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajuda. Meu Pai, não deixa, meu Pai, a mornidão bater na nossa porta. Não deixa a preguiça, não deixa a procrastinação, meu Deus. Meu Pai, que todo espírito maldito, meu Deus, que está colocando, meu Pai, pensamentos de tristeza, de fracasso, meu Pai, pensamentos de ódio, meu Pai, pensamentos, meu Pai, de derrota, Senhor, de procrastinação, de murmuração, meu Deus, que todo espírito que se levantou, meu Pai, colocando o cansaço, o desespero, o desequilíbrio, o medo, a preguiça, a covardia, pega tudo que é teu da nossa vida, meu Pai, do nosso povo, do ministério, mudança de vida, dos jovens diamantes, das lideranças, das crianças, dos jovens, dos obreiros, dos líderes, dos altares, da igreja física e da igreja virtual, meu Deus. Eu quero quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Deus, que a partir desse momento, meu Pai, esta pessoa seja livre, que a partir desse momento você seja livre, você tenha paz, você venha ter a certeza que o Senhor está com você, e como um pai Ele te carrega no colo, como um pai Ele te aconselha, Ele te valida, Ele te ajuda. Como um médico, Ele te cura. Como um juiz, Ele julga as suas causas. E também, como Jesus, o nosso advogado, e defende também todas as situações, meu Deus, que hoje, aos olhos humanos, é impossível e até mesmo indefensável, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, é a justiça. O Senhor nos ensina, busca em primeiro lugar, não é em segundo nem terceiro, meu Pai, o Teu reino e a Tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito, meu Pai, e peço que o Senhor continue falando e nos conduzindo, e nos dê, meu Pai, uma reunião poderosa e uma graça sobrenatural para a realização dela. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza.
Maravilhoso Deus. Iniciativa. Repita comigo, por gentileza. Vamos lá. Iniciativa. Ação daquele que é o primeiro a propor. Isso é o significado. Realizar qualquer coisa, tomar de fazer algo, traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa, ou tomar decisões por conta própria, disposição natural, ânimo pronto e energético para conceber e executar antes dos outros. Pessoa com um espírito elevado. Traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa. A iniciativa é o princípio básico e elementar da fé. A fé é agir à altura do que você acredita. Isso significa que ter iniciativa é produzir sempre e abraçar sempre as oportunidades e também as possibilidades. A iniciativa vem de um caráter em Cristo. Quando você é uma nova criatura, você tem iniciativa, porque simplesmente você sabe o que deve fazer. Você vai sem querer ir, você executa sem querer executar, você levanta sem querer levantar, você perdoa sem querer perdoar, você ama sem querer amar. Agora mesmo eu estava com os jovens ali, e tinha um deles que falou que não tem essa iniciativa de dar. Não se sente generoso, acredita sempre que fui eu que trabalhei, a outra pessoa que se vire. E a mentalidade, muitas vezes, do mundo é essa, né, para não dizer sempre. Porque até mesmo a Bíblia fala que tem ímpio que tem mais sabedoria, né, do que o justo. Então, você pode ser um bom filântropo, você pode ser um bom doador, você pode ser um bom pai, você pode perdoar, você pode ajudar, você pode nunca ter traído a sua esposa, você pode não ter mentido, mas se não crê em Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. A questão é que quando você crê em Jesus, você entende qual é o caminho. Você aceita a verdade e você entende que você só tem uma vida, que é de Cristo. Aquela que Ele deu a você. Iniciativa é uma qualidade que se aprende. Repita comigo. Iniciativa. Iniciativa É uma qualidade. é uma qualidade que se aprende. que se aprende. Muitos vão estar falando agora, dentro da sua consciência, dentro de você, bispo, mas não é da minha personalidade algumas coisas. E eu te respondo, tudo se aprende. Você aprende a ser generoso, você aprende a ser simpático, você aprende a ser carismático, você aprende a ser doador, você aprende a aproveitar todas as suas oportunidades, você aprende a sorrir, mesmo não querendo. O Senhor Jesus compara a fé com a semente de mostarda. Ela é pequena, mas ao ser exercitada, ela traz uma proporção imensurável para a nossa vida. Eu já falei aqui diversas vezes que a fé é como uma musculatura. Você precisa exercitar. Os discípulos viraram e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. O que adiantou isso? O Senhor, a resposta dele foi, não, você vai mandar aquele ramo de amoreira se plantar. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, você move montanhas. Você pratica a fé e a fé exercitada, ela se consolida. Hoje ainda o bispo Murilo estava dizendo no altar, que é quando aquela pessoa ela começa na academia. Você começa na academia a criar um hábito novo. Você tem iniciativa de começar. Você viu a importância de algo. Bispo, mas assim, tem gente que começa e não termina. Hoje eu não vou falar disso. Hoje eu não vou falar sobre o processo de continuar, mas você precisa começar. Nós daqui uma semana, daqui um pouco mais de uma semana, nós vamos começar o propósito 52 dias. Iniciar, muita gente inicia. O problema é você manter, consolidar e terminar.
Mas tem pessoas que não iniciam. Agora mesmo eu falei com uma pessoa ali no próprio Poder Jovem, que ela diz que ela tem um costume de chegar atrasada em todos os lugares. E eu sei que não é só ela, muitos têm essa mesma mentalidade. Agora a gente precisa ir na raiz disso. Por que eu chego atrasado em todos os lugares? E eu perguntei qual é o lugar especificamente. A primeira coisa que ela falou foi no culto. Muitas vezes o diabo ele coloca na nossa mente uma confusão. Você muitas vezes vive num círculo ao invés de um ciclo. Você às vezes está numa mentalidade procrastinadora. Você não se organiza. Ou muitas vezes que tudo isso causa a questão do orgulho. Muitos acreditam que eu sou melhor do que aquele que está me esperando. Então eu posso chegar atrasado, não vai ter consequência. Mas tudo que parece que não tem consequência, tem consequência. Não existe nada na nossa vida que não tem consequência. O simples fato de você plantar um atraso, você também vai receber esse atraso na sua vida. Se eu não respeito o lugar, se eu não respeito as pessoas, se eu não respeito o ambiente, se eu não respeito a palavra, porque aquilo não é importante para mim. E muitas vezes até inconscientemente, eu acredito que muitos inconscientemente acreditam que é melhor, porque se você não acreditar, você chegaria atrasado, ou até mesmo com tempo ainda, né? Não viveria uma vida atrasada. Não há limite para a fé. Ninguém terá uma grande fé se não for exercitada a partir dos primeiros minutos do dia. Nós começamos o nosso dia, a gente já exercita a nossa fé. Agora mesmo, de uma das pessoas que falou comigo, né, ali no Poder Jovem, que começou a declarar diariamente sobre a própria vida. Você inicia o seu dia, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Bispo, mas o que vai mudar? Vai mudar que você está liberando uma palavra, uma profecia. E toda palavra que é liberada, ela não volta vazia. E se a gente crê nisso, você vai declarar sempre as melhores coisas. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou me aproximar mais de Deus. Hoje eu vou ter o melhor dia com meus filhos, com a minha esposa. Hoje eu vou bater metas de venda. Hoje vai dar tudo certo, da hora que eu acordar, a hora que eu for dormir. Tudo que eu fizer vai dar certo. Tudo que eu botar a mão vai fluir. Aonde eu pisar, portas vão ser abertas. Porque as palavras são liberadas. E eu tenho a iniciativa e fé de liberar. Tem pessoas que vivem uma crença limitante, que não acredita que quando falar alguma coisa vai acontecer na própria vida. Mas se fala algo contrário, você vê que acontece. Tem pessoas que vivem com esse jargão, né, que muitos usam na internet, mas tudo que eu faço dá errado. Eu só faço isso. Eu começo o mês, no dia 1º, no dia 2º eu já não tenho dinheiro. E fica declarando, e acha bonito. Eu lembro de uma marca, né, que eu vi muitos jovens usando moletom, blusa, camiseta, calça, escrito, se eu não estou enganado, não estou fazendo propaganda não, hein? Mas antissocial. Quem já viu essa marca? Antissocial. A grande maioria já viu. Você vê que tudo que é para o mal, pega. Tudo que é porcaria, pega. Coloca antissocial, sou desequilibrado, ou outras palavras, e sempre frases engraçadas. Porque quando você fala algo bom, não dá ibope. Quando você fala algo ruim, você parece legal. Olha que desgraça. Você vai declarando, e você vai usando roupas, e usa camisetas, e posta as frases de pessoas, e reposta frases nas redes sociais de pessoas que nunca fizeram nada por você, simplesmente para ter hype, para estar na moda. Porque é bonito. Né? Antigamente, meu avô falava, não lembro direito se é meu avô, o meu bisavô, não lembro, que ele falava que é bonito ser feio. Quem já ouviu essa frase? Aquela coisa mais dos antigos, né? Olha, o cara acha que é bonito ser feio.
né? E o cara anda lá, está se achando lá, andando, está arrasando. E hoje é isso mesmo. Hoje o jovem, o jovem crente, que está dentro das escolas, ele não tem que ter medo de sentar do lado de algum outro jovem e falar a palavra para ele. E hoje eu vejo isso. O medo do jovem acreditar que vai ser rejeitado, vão rejeitar a palavra dele, ou que ele vai ser diferente. Eu falo para você que é maravilhoso você ser diferente. Se você estiver sendo diferente, você está no caminho de Deus. Se o mundo está te aplaudindo, você está no caminho, você está indo direto para o inferno. Quanto mais o mundo aplaude, mais fora do caminho de Deus que você está. Porque o mundo não vai falar de família. O mundo vai bater sempre quando você fala de união. O mundo vai falar sempre, vai bater bastante em você quando você fala de perdão. O mundo ele quer fazer filmes de vingança. O que mais dá ibope é filmes aí, a vingança, o justiceiro, o vingador, o demolidor. E sempre é isso. Acontece alguma coisa, o cara sai matando meio mundo. Mas aí o filme acaba com todo mundo morto. Mas não fala do cara, que o cara também está morto. Porque quanto mais você acredita que será na força da carne, a Bíblia já nos ensina. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades. E se tem algo acontecendo na nossa vida, nós precisamos parar. Mas parar sim de maneira urgente. O simples fato de declarar a palavra de Deus ao acordar pela manhã já é um exercício de fé. O simples fato de você tomar o seu café da manhã na palavra de Deus já vai mudar a tua vida. Algo novo gera resultado novo. Uma rotina nova gera um novo resultado dessa rotina também. A gente tem aqui uma lanchonete, né, uma cafeteria, eu gosto de chamar de bistrô, porque é chique, né? Eu falo, não, bistrô, né? Que é lanchonete não, é bistrô. Então, o nome dela é Café com Palavra. Por quê? Porque se você começa de manhã, você já toma seu café, normalmente as pessoas já tomam de manhã para dar aquela despartada do café. O Café com Palavra é poderoso, né? E você pode visitar, você e sua família, é um ambiente maravilhoso. Então, o simples fato de você colocar Deus na sua parte da manhã, no horário que você acorda, você já está consagrando todo o seu dia. O simples fato de você respeitar o seu momento, colocar o Senhor na sua agenda, mostrar de uma maneira até mesmo sacrificial. Eu acordo às 6, mas eu vou começar a acordar às 5:30, porque essa meia hora eu vou dedicar ao Senhor. Isso tem resultados poderosos. A iniciativa de você buscar mais a Deus gera resultados para todas as áreas da sua vida. Essa palavra iniciativa, né? Antes de se ter iniciativa, precisamos saber o porquê que não temos iniciativa de fazer algo. É interessante que hoje, quando ele apresentou essa palavra do culto, agora às 23, eu até falei para ele, você assistiu o meu culto ao meio-dia? Porque hoje eu falei exatamente sobre isso. Né, que o meu tema hoje do culto foi em cima do livro Mudança de Vida, que é o capítulo que é Medo é Duvidar. Então, a falta de iniciativa está ligada ao medo. Né? O medo de não dar certo, o medo de dar tudo errado, o medo de não conquistar, o medo de que aquilo não vai se concretizar, se materializar, o medo. Então, por medo, eu não tenho a iniciativa de fazer. Então, quantas pessoas não estão tendo a iniciativa por conta do medo? Até o subtítulo é Coragem para romper, coragem para pedir. Precisamos ter coragem para romper. Quando eu rompo, eu tomei a iniciativa. E agora vem o processo de manter aquilo, para que aquilo se estabilize, e aí eu consiga ver os resultados. É como uma pessoa, quando eu conheço pessoas que têm vários desejos de coisas grandes, mas não têm a iniciativa por conta do medo. E como a gente cura tudo isso? Através da fé, porque a fé
é a cura do medo. A fé é a cura dos nossos gigantes, das nossas enfermidades. A fé cura tudo, as nossas inseguranças. Quantos jovens que têm desejos e desejos, mas por conta do medo, acabam não fazendo, não realizando, acabam, deixando que os sonhos ali morram por conta que teve medo e não tomou a iniciativa de fazer. E é maravilhoso quando você toma iniciativa. Quando você toma iniciativa, você está mostrando para o Senhor: eu tenho coragem, eu vou fazer. Independente do que pode me acontecer, eu vou fazer, porque o Senhor está comigo. A incredulidade faz parte da vida daquele que não crê no Senhor. E a falta de iniciativa é uma incredulidade de uma pessoa que não crê no Senhor. Então, a incredulidade, a iniciativa, o medo, a coragem, está tudo ligado no outro. Eu conheço jovens que eles, agora mesmo na escola, no Ministério Infantil, na hora do culto, tinha um menino, que ele é novo, foi a primeira vez. E aí, quando eu entrei, ele estava todo encolhido e eu falei: nossa, eu vou conversar com ele. E eu perguntei por que ele estava daquele jeito. E o que saiu? Medo. O medo dele com as outras crianças era tão grande, que ele ficou encolhido. Parecia, sabe, ele abaixou a cabeça, ele abaixou o ombro. Mas aquilo por quê? Porque é um medo que veio de uma insegurança, que agora ele não tem iniciativa de fazer outras amizades, ele não tem iniciativa, então ele acaba ficando o quê? Ele se sente excluído, mas na verdade não é que ele está sendo excluído, ele se coloca nessa condição por conta do medo. E quantas pessoas estão sendo roubadas, estão tendo os seus sonhos assim, os sonhos estão ficando num baú, dentro de um baú empoeirado por conta que não tem iniciativa. Até hoje no culto do meio-dia, eu até falei quando eu fui tirar a habilitação. O medo que eu tinha da habilitação, de dirigir, era um medo terrível, porque eu fui formada com aquilo, que não podia, porque era perigoso. E aí, quando eu completei 18 anos, que o Senhor me deu a oportunidade de tirar minha habilitação, eu não quis. E se fosse por mim, naquele tempo, a gente nem era casado, nem tinha os meninos, se fosse por mim, eu não estaria dirigindo hoje. Mas precisou, a bispa atuou muito na minha vida e foi me incentivando e me motivando. Não, você vai tirar. E aí, uma coisa é alguém estar te motivando, outra coisa é você tomar iniciativa. Não, ela está certa, eu vou lá fazer. Não, mas eu tenho medo, mas eu vou lá fazer. Faça com medo. Tomar iniciativa, ter uma iniciativa, é você fazer com medo, independente de qualquer coisa, do que vão falar, do que vão dizer, independente do resultado. Independente do resultado, é eu fazer. E quando, eu tive bastante testemunho no culto do meio-dia sobre isso, de pessoas que têm habilitação, mas não dirigem até hoje por conta do medo. Então, não tem iniciativa. O diabo aprisiona. E uma pessoa que não tem iniciativa é uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que ela não tem realizações na vida dela. Porque a oração, a fé, lembra? Jesus, ele ressuscita o Lázaro, quem tira a pedra são os homens. Então, na fé, nesse relacionamento com Deus, eu tenho a minha participação. E o Senhor tem a participação dele. Então, ressuscitar é com ele, tirar a pedra é comigo. Então, como uma pessoa pode ser feliz? Como você pode dizer, não, uma pessoa que não tem iniciativa, ela é feliz. Não, ela não é feliz, porque ela não tira as pedras. E precisamos ter essa iniciativa. Não, eu vou tirar as pedras que estão impedindo o meu crescimento. Eu vou rolar essa pedra, eu vou empurrar essa pedra, eu vou explodir essa pedra, mas eu preciso. E quantos jovens, nesse mundo que estamos vivendo, por conta de palavras, opiniões, não têm coragem de romper, de tomar uma iniciativa. Aprenda isso. A bispa até falou, ouvi um culto
o culto de apoio, né, dessa quarta-feira, ela até falou sobre isso. Quantas pessoas que não rompem, quantas pessoas que estão ali, a bênção já está preparada, tudo preparado, mas ela não rompe, ela não enfrenta, ela não avança, ela não acha que tudo vai, né? Senhor, agora eu estou na igreja, o Senhor tem que me abençoar, porque agora eu sou cristão. Tem pessoas que acreditam que ser cristão é estar sentado dentro da igreja, pronto, agora eu sou cristão, o Senhor tem que me abençoar, porque agora eu sou cristão. Não muda isso. Estar dentro da igreja é ouvir a palavra entrar como revelação, isso te gera uma mudança. A palavra, ela vem e faz o quê? Ela vai te constrangendo. E aí você vai dando passos de fé, e você vai mudando, aí você vai transformando. Mas uma pessoa que não tem iniciativa, ela é uma pessoa frustrada. Porque ela não tem ação, ela não tem atitude. Você já conheceu algum jovem que o mundo está desmoronando, ele está lá assim, né? Tanto faz, tanto fez. Ou uma pessoa, né, que está tudo acontecendo e ela está lá, não tem iniciativa de nada, é totalmente dominado pelo medo, é totalmente dominado pelas palavras, pelas circunstâncias, e precisamos ter coragem. É interessante que eu não sabia dessa palavra, e ele, né, trouxe à tarde, e eu falei, nossa, essa palavra é Deus mesmo que está direcionando, porque eu falei sobre isso. Então, se o Senhor está trazendo novamente uma palavra de coragem, vamos, iniciativa. Se você não consegue ter iniciativa na sua vida, você está sendo incrédulo, medroso, e os medrosos, eles não são realizados, eles não têm uma vida plena. Então, você precisa ter essa consciência e fazer uma lista. Por que, em tal situação, eu não tomei essa iniciativa? Por quê? Porque eu tive medo do que iriam falar, do que iriam pensar, eu tive medo de não conseguir, eu tive medo de não dar certo, eu tive medo. Eu conheço pessoas que, quando têm os propósitos dentro do Ministério Mudança de Vida, tem pessoas que têm o medo de pedir ao Senhor o que realmente quer. Por quê? Medo de não acontecer. Mas a Bíblia também diz, em Jó 3:25, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Ou seja, tudo que eu acredito, eu alimento, tudo que eu imagino, idealizo, vai acontecer na minha vida. E como pode uma pessoa iniciar um propósito, né? Já aconteceu de pessoas passar 1 semana, 2 semanas de propósito, não escreveu nada. E você para e pergunta, você não tem nada para pedir para o Senhor? Não, então, tem, mas eu acho que é melhor não, porque vai que não acontece. Pronto, você não precisa nem iniciar o propósito, você já está dando a resposta. Porque você não crê. Tem pessoas que acham que não é necessário escrever. Como não? Escreva a visão. Escreva o que você quer. Pastora, mas Deus não sabe do que eu preciso? É claro que Ele sabe do que você Ele sabe de tudo que você precisa. Até o que você acha que você não precisa, Ele sabe tudo. Mas você precisa ter a iniciativa de escrever. Você precisa ter a iniciativa de sair da sua casa e fazer o propósito. Você precisa ter a iniciativa de orar, de clamar e ter uma ação em cima disso. Porque iniciativa é ter uma ação. Eu vou agir diante disso. Né? Tem pessoas que não começam a academia porque, não vou, então não vou nem começar porque eu sei que eu não vou até o final. Não, eu vou iniciar. Eu vou iniciar e vou estabelecendo, isso vai estabelecendo, eu vou conseguir. Pessoas que têm medo, que não têm a iniciativa de começar uma faculdade. Já conheci pessoas que não têm o desejo de fazer uma faculdade, mas têm medo e por isso que não tem uma iniciativa de ir lá, fazer a matrícula, de começar. Então, uma pessoa que não tem
né, essa força, essa iniciativa, não é uma pessoa frustrada. Porque uma pessoa que não tem resultados, ela faz, ela não tem resultados. Ela é uma pessoa feliz? Ela é uma pessoa feliz. Sou feliz. Eu não conquistei isso, eu sou feliz. Não. E o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Você está aqui no ministério, você já participou de muitos cultos e todos os dias, cultos poderosos, extraordinários, palavras proféticas que são liberadas desse altar. Aonde estão essas palavras? Por que elas não estão se cumprindo na sua vida? Será que você ainda não rolou a pedra? Porque a palavra já chegou. Jesus já está pronto ali do lado do sepulcro, tá? Eu vou ressuscitar ele, mas quem tira a pedra é você. É como Pedro, né? Que Pedro, ele teve a iniciativa. Ele saiu do barco. Foi uma grande iniciativa. Só que ele cedeu o quê? Quando ele viu o vento, a tempestade, vou morrer, ele afundou. E a Bíblia fala sobre a dúvida. Porque toda vez que eu duvido, duvidar faz parte do medo. Quando eu duvido, eu tenho medo. Quando eu não tenho iniciativa, é porque eu estou duvidando, é porque eu tenho medo. Então, pensa aí uma área da sua vida que até hoje você sonha, você idealiza. Nossa, eu estou pensando em abrir um negócio, estou pensando em fazer tal coisa, estou pensando em entrar numa faculdade, eu estou pensando em fazer tal curso, eu estou pensando em tirar minha habilitação, estou pensando tal, eu quero fazer isso. Por que você não fez ainda? Por quê? Dúvida, incredulidade, medo, falta de iniciativa. Então, você não... A gente já está quase chegando no final do ano. Daqui a pouco a gente está ouvindo música de Natal. E aí? Estamos já no meio do ano. Por quê? Por que essa falta de iniciativa? Por que essa paralisia? Não, é tempo de romper. Coragem para romper e coragem para pedir. A partir de hoje, se você se identifica com essa palavra e você se identifica que você, em algum momento, dentro de um propósito, numa oração, você teve medo de pedir algo ao Senhor, quebra isso da sua vida e nunca mais tenha essa atitude, esse tipo de pensamento. Peça ao Senhor, não tenha medo, peça ao Senhor, para que assim Ele possa ver essa iniciativa e para que Ele possa atuar na sua vida. Sim. A iniciativa, ela se aprende, mas, como tudo na nossa vida, ela tem um custo. Uma das coisas que a gente mais aprende é você tem que saber qual é o preço que você quer pagar. O preço da mudança, o preço do arrependimento. Não são todos que estão dispostos a pagar esse preço. O preço é você quebrar a inércia e fazer o que precisa ser feito. É difícil a gente criar, estabelecer algo novo, iniciar algo novo. A característica, se eu pegar a característica um pouco minha e do meu irmão, são duas pessoas totalmente diferentes, totalmente. Nós somos muito diferentes nos gostos, nas roupas, no modo de pensar, e isso que nos completa. E o bacana é que uma das características que eu tinha antigamente, eu fazia e depois pensava. Meu irmão pensava, mas não fazia. Então isso foi marcado por um tempo. Quando você adquire a personalidade de Cristo, você entende que não tem nada, pode ter uma raiz, mas você modifica para uma personalidade de Cristo. Você não é mais sanguíneo, você não é mais melancólico, fleumático, colérico. Você é uma criatura estabelecida em Jesus Cristo. Então a sua personalidade é moldada, você se veste do propósito. Você entende que eu preciso simplesmente fazer. Não importa o que vão falar, não importa o que vai acontecer, não importa o preço que eu vou pagar, porque preço a gente está pagando todo dia. A cada segundo que passa é um segundo mais próximo da nossa morte do que do nosso nascimento.
Romper é algo que não é fácil, porque muitos vão romper com o comodismo, muitos vão romper com a passividade, muitos vão ter que romper com a preguiça espiritual, mas o Senhor já nos mostra que vale a pena. Se tem coisa que vale a pena na nossa vida, é você romper com esse teto, esse telhado espiritual que você estabeleceu. Quando eu falo um pouco de telhado, nós não podemos deixar de falar sobre Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Repita comigo, ele lhes pregava a palavra. Não fugindo muito, mas isso já é uma característica que eu gosto muito. Se você chega num lugar, numa igreja, uma congregação, que a palavra não é o primeiro lugar, pode sair fora, pode correr. Porque esse lugar não está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se você não prega a palavra, se tem show pirotécnico, se tem helicóptero, se não sei o que mais, o que você pensar que hoje em dia eles inventam para segurar um crente, é uma coisa assim triste de ver. Hoje ainda o Bispo Murilo ainda falou aqui, né, sobre uma das pregações do Billy Graham, que ele falava que muitos vinham para a igreja, por quê? Porque a congregação, ela jogava em torno do quê? Se você vir para a igreja, você vai conseguir emprego. Se você vir para a igreja, você consegue um casamento. Se vir para a igreja, você vai estabelecer sua cura. Se você vir para a igreja, você vai ter dinheiro. A pessoa vinha para a igreja e não conquistava. O que acontecia? A pessoa saía da igreja. E tem o pior, aqueles que conquistam e não tem mais a motivação, a gasolina acaba. Por quê? Porque agora não é mais importante, eu já consegui meu casamento, eu já fui curado desse câncer, dessa doença, eu já consegui a minha conta bancária, ou meu filho agora já está muito melhor do que ele estava. Então você começa já a observar, aquele que está dentro da igreja, aquele que veio por causa disso, ele começa a entender que Deus não está ao seu serviço. Nós estamos a serviço de Deus. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Não havia possibilidade deles entrarem. Uma das coisas que o Senhor nos deu é a criatividade. O Senhor, Ele criou tudo do nada. E o Espírito de Deus está em nós, você é criativo. Você é um solucionador de problemas. Você consegue resolver qualquer coisa e você é criativo para isso. Você vê que uma situação estava lá. Tinha um paralítico, tinha 4 homens e tinha uma multidão na frente. Mas a questão é que, quem estava lá dentro? Até que ponto eu vou entender a importância de Jesus para eu criar uma saída, uma estratégia de entender que amanhã Ele não vai estar lá? O problema é que muita gente sempre trabalha que amanhã eu conserto. Amanhã eu ouço essa palavra, amanhã eu leio a Bíblia. O amanhã nunca chega. Porque uma das coisas que o diabo estabeleceu na cabeça, principalmente do crente, é que nunca vai morrer. E o crente fala, bispo, mas eu vou para a eternidade, eu vou viver, e é verdade, eu não vou morrer. Mas também nunca vai viver o que Deus planejou para você nessa terra. Porque se você não faz o hoje, você não vai ter o amanhã. Se você não planta o milho hoje, você não rega hoje, amanhã não vai ter milho. As pessoas sempre acreditam que amanhã conserta, e a falta da consequência começa a gerar essa
libertinagem, essa liberdade, essa coisa que vai cada vez mais deixando o crente cada vez mais frio e nunca estabelece algo em Deus. Eles tiveram a iniciativa de começar. Eles tinham lá uma pessoa que eles sabiam que se chegar a Jesus ia acontecer. Você precisa ter iniciativa de criar um buraco onde não tem, de criar uma porta onde não existe, de criar uma saída onde não existe nenhuma possibilidade de criar. Você precisa chegar, porque ele talvez era a pessoa que nunca teve iniciativa. Porque não é só você pegar ou levar, é você aceitar também ser levado. Tem pessoas que estão aí, paralítico há muitos anos. Paralítico no financeiro, dá 2 passos para frente, 3 para trás. Paralítico no casamento, vira e mexe, está com briga, vira e mexe, se divorcia, vira e mexe, fala, agora eu vou embora. Vai embora, dá 1 hora, a mulher já fica até no sofá esperando, deixa. Ele vai voltar. E é melhor ele trazer pizza. Toda hora, não pode abrir a boca que o filho já fala, não estou com fome, deixa ele lá para o quarto. E já, pá, fecha a porta. Ah, o Juninho está sempre assim, o Zezinho, sei lá, a Maria é sempre assim. Ah, é uma fase, deixa que daqui a pouco passa. Se a gente não começar a lidar com essas coisas, simplesmente é uma cópia. O que ele está vivendo, o que ele está fazendo hoje, ele vai viver com os filhos dele. Você falou entre esses dias aí. Falar que ama o filho e não corrigir, então você não ama. A Bíblia fala sobre isso. Se você ama, você corrige. Aqui havia uma possibilidade de aquilo não acontecer. A iniciativa gerou milagre. A iniciativa fez aquele paralítico andar. Aquela iniciativa, aquela coisa que estava lá. Há muito tempo, não sei há quanto tempo isso. Na segunda-feira, eu falei de um aleijado que desde nascença, a Bíblia relata isso. Eu não sei se esse já pôde andar ou não, a Bíblia não fala. Mas eu sei que a história dele foi diferente. Será que não tinha outros aleijados lá? Será que não tinha outros paralíticos? Será que não tinha cego ali? Será que não tinha mudo? Será que não tinha mulheres estéreis? O que tinha naquela multidão? Quantos tiveram tanta coisa para pensar que ficou sem pensar em nada? Quantos pensa e não vive nada? Ele não se importou com o que alguém ia falar. Ali dentro, eu posso continuar aqui, ó. Se eu falar mais para baixo, tinha mestres da lei sentado. Tanto que quando Jesus falou para eles, seus pecados estão perdoados, eles questionaram quem é ele. Quem é ele que acredita que pode perdoar pecados? Eu vou continuar aqui. Vindo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Isso já quebra outra coisa. O Senhor que conhece os corações, não importa a sua fisionomia, importa o que está acontecendo dentro. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eu gosto muito dessa frase, porque a frase deles, a pergunta deles é a resposta deles. Quem pode perdoar os seus pecados, a não ser somente Deus? Ele era Deus. Ele era Deus em carne e osso. Se eles já sabiam que somente Deus pode perdoar os pecados, somente Deus, porque naquele momento não havia nenhum paralítico andando, simplesmente Jesus ele foi no foco do problema. A gente às vezes tem pessoas que estão tão acostumadas com o pecado que não percebem que já estão paralíticas há muito tempo.
E não tem mais a possibilidade de vir até Jesus sozinho, agora vai precisar ser carregado. E agradeça por eles que estão te carregando ainda. Quantos estão paralíticos, não andam, e está lá o pastor carregando, a esposa carregando, o irmão carregando, o primo carregando, todo mundo carregando. E na hora que pega ele, ele fala, não, eu vou entrar pelo telhado, o que vão falar de mim? Não está importando. Esse homem não estava se importando que iam falar dele, ele estava se importando se ele ia poder andar. Você tem que se importar se você vai querer andar novamente. Porque já tem coisas paralisadas. E a tua falta da iniciativa está gerando isso. Você não inicia. Dá o primeiro passo. Bota o pé na água. Coloca, dá o primeiro passo, começa a fazer. O mar vai se abrir. A gente não pode ter medo de viver algo novo. A palavra, ela está ligada a coisas poderosas. A gente só vai viver coisas novas, só vai começar a andar quando a gente focar na coisa que realmente importa. Os pecados estão paralisando vidas. E a falta da iniciativa está te gerando isso. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Quanto tempo ele estava pregando? Quanta palavra ele tinha sido liberada já? Quanta palavra eu estou liberando? Quantas palavras você já ouviu? Quantos programas você já assistiu? Quantos versículos você já leu? Por que você está remoendo essas coisas, sabendo que isso não é importante? Sabendo que tudo é para a glória de Deus. E Deus vai usar pessoas para lidar com pessoas. Deus usa pessoas para lapidar pessoas. Mas Deus usa pessoas também para abençoar pessoas. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? Ele fez essa pergunta para os mestres da lei, religiosos, que estavam mais preocupados com a blasfêmia do que vendo um milagre acontecendo naquele momento. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Para você ver aquilo que você nunca viu, você vai precisar ter uma iniciativa. Quem quer viver algo que nunca viveu? Quem quer ver algo que nunca viu? O que é preciso, então, a gente começar? O que está parado? O que você não está estabelecendo? O que você não começou ainda? O que Deus está falando no seu coração? Comece agora! Você está achando que você vai começar nos 52 dias? É um tempo de guerra. O ataque pode multiplicar o ataque. Pode multiplicar as artimanhas do diabo. Pode multiplicar as setas. Pode multiplicar o nível de distração. Multiplica tudo. Porque é um tempo de guerra, um tempo de foco, um tempo que você está diariamente na igreja. Se você está aí, vem quando quer, assiste o que quer, pega a Bíblia quando quer, vai fazer diferente nos 52 dias? Eu duvido. Porque se nós não começamos agora, no tempo que não é de guerra, no tempo que teoricamente está mais fácil, você vai começar uns 52 dias,
que será o maior projeto e propósito que nós já realizamos Em até nome de então no Jesus. Ministério Mudança de Vida, e eu acredito nisso. Eu já tomo posse e declaro já de maneira antecipada que será um divisor de águas na nossa vida. Jesus. Será um divisor de águas na sua vida. Será um momento que você vai ver nunca e vai viver algo que você nunca viu. Você vai viver algo que você nunca viveu, vai enxergar algo que você nunca viu, vai tocar em algo que você nunca tocou. Eu acredito nisso. Eu acredito e profetizo 10 vezes na tua vida. Mas não é somente isso. Você tem que começar. Decida agora, eu vou começar. Eu vou começar a minha leitura diária. Eu vou começar a assistir os programas atrasados. Eu vou começar a puxar cultos que eu não vi, que eu desperdicei. Cultos que você até estava dentro da nave, mas você não valorizou. Eu vou começar a estabelecer momentos com os meus filhos. Vou fazer meu cultinho. Vou sentar à mesa. Eu vou começar a ser um homem e uma mulher generoso. Vou assistir os cultos dos jovens, vou estar nas quartas-feiras, vou fazer a minha parte, vou iniciar o meu evangelho, vou começar a pregar na escola, vou começar a pregar nas redes sociais, vou falar de mim, vou fazer um vídeo que não dê um like. Mas enquanto ninguém dá o like para você, Deus está te dando um like. Esse like é muito melhor, vale por 1 milhão de likes aí do mundo. Porque você está sabendo, se você está favoravelmente no propósito de Deus, a gente não vive mais por propostas. Quando eles abriram aquele buraco e desceram, eles tiveram a iniciativa que fez a diferença radical na vida daquele paralítico. Repita comigo. Eles foram épicos. Épicos. Quando você inicia algo, você é épico. Nós começamos a entrar na categoria, na elite do cristão. Daqueles que não estão mais entre os 32 mil de Gideão. Eles não estão mais com qualquer um. Eles sabem até beber água. A gente se torna pessoas diferentes porque a gente inicia, não perde a oportunidade mais. Acabou esse tempo. E essa palavra, né, do paralítico, fico pensando quem teve essa ideia genial de passar ele pelo telhado. Alguém muito corajoso, criativo, que enfrentou, que não se importou com nenhum tipo de opinião, mas alguém... E sabe o que me impacta? Eram 5 ali. 4 carregando e o paralítico. O paralítico. Alguém deu a ideia e essa pessoa tinha influência para influenciar todos. E olha lá se não foi o próprio paralítico, né? Que, vamos galera, eu preciso desse milagre. Ou não, né? Ou não. Senão não era paralítico, né? Podia ser o outro ali. Não, mas ele, às vezes ele pode ter contagiado, Pode mas ser. a iniciativa deles, né? De todos eles, tanto o paralítico quanto aqueles homens, a disposição Sim. de abrir um buraco. É só você imaginar, você está na sua casa está cheia, tem muitas pessoas e alguém começa a abrir um buraco no seu telhado para passar. Então, assim, que extraordinário, que grandeza. Ele Sim. queria aquela cura, ele queria e ele acreditava que Jesus ia fazer na vida dele. E Jesus fez na vida dele, perdoou os pecados dele e ele saiu andando. E é interessante na Bíblia que tudo é iniciativa, né? Quando você pega os milagres de Jesus, é só as pessoas assim, é o cego, é o paralítico, é a imoral, é tudo pessoas assim, excluídas da sociedade, impuros, imundos, pecadores, mas foram eles que nos impactam, que impactam a nossa vida até hoje. Porque eles tiveram uma atitude, uma iniciativa. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela correria o risco de ser morta, apedrejada, que ela poderia viver uma situação muito grave diante daquilo, porque ela
estava naquele período e aquilo, ela não podia sair, mas ela teve a iniciativa. Eu vou, se eu tão somente tocar, eu pegar. Ela teve a iniciativa de tocar em Jesus. Jairo, outros homens que fizeram tantas coisas, que tiveram a iniciativa de ir até Jesus. Um que gritou, Jesus, filho de Davi, me liberta, me sara, me cura. Iniciativa. Não tiveram vergonha, né? Tem também a passagem na Bíblia dele que estava gritando e os discípulos, ei, fica quieto. E mesmo os próprios discípulos que estavam andando com Jesus, falaram para ele ficar quieto, mesmo assim ele não se calou. Eu quero o meu milagre, eu quero a minha mudança e ninguém vai me calar. Jesus vai me curar, não importa como. Iniciativa, tenha essa iniciativa na sua vida. Para de ficar pensando, para de ficar com medo do que vão pensar. A maioria das pessoas não tem iniciativa por conta que tem medo do que vão pensar. É sério mesmo. Para de pensar isso. A bispa até falou num culto. As pessoas estão pensando de você todo o tempo. Coisas boas ou coisas ruins. Então, dependente. Sempre vai ter alguém falando coisas boas ao seu respeito e coisas ruins ao seu respeito. Então, já estão falando, falem bem ou falem mal, falem de mim, eu vou fazer, porque eu quero essa bênção. Será que você está disposto, como esse paralítico, a chamar a atenção do Senhor Jesus, a passar pelo telhado? Será que você tem essa coragem? Então, aquilo que você tem medo, tome a iniciativa hoje, eu vou fazer. Aquilo que você tem preguiça, eu vou fazer. Aquilo que para você é difícil demais, você fala, é difícil, eu vou fazer. Eu tomo essa iniciativa hoje, eu saio desse culto com essa iniciativa agora. Aquilo que eu estava com medo, que eu estava com preguiça, que eu não coloquei força, eu saio desse culto praticando. E não fica preso nisso, mas outras vezes eu comecei e parei, né? Eu comecei a ler a Bíblia, mas nossa, eu consegui ficar 2 dias, depois parei, consegui ficar uma semana. Não pare, continue. Você não teve, então vai, continue, seja persistente. E tenha essa iniciativa, você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. Hoje, se estamos aqui, eu e o Fer, só Deus e nós sabemos as lutas que passamos, os desafios que enfrentamos e estamos enfrentando e vamos enfrentar. Mas se hoje estamos aqui, foi porque nós tivemos iniciativas, né? Iniciativas de romper com os medos, os impedimentos, as barreiras, as situações. Eu tive medo, eu tive a iniciativa de romper com coisas. Para mim, estar em cima do altar, falando no microfone, era algo assim, impossível. Mas chegou um dia que eu tive uma oportunidade. O medo gritava dentro de mim, mas eu tomei a iniciativa. Não pode, meu Deus. O altar do Senhor, eu vou ter medo de orar no altar do Senhor para ajudar outras pessoas, não. Então, não tenha medo. Né? A bispa até ensina, né? Imagine agora, faz uma projeção lá do seu futuro, né? Como o Fer falou agora. Você quer tocar em coisas que você nunca tocou, você quer viver coisas que você nunca viveu. Então, imagine agora você já tocando, você já vivendo. Agora, qual é o trajeto que você vai fazer para chegar lá? Porque tem um trajeto. Então, qual é o trajeto que você vai fazer? Iniciativa. Tome essa iniciativa em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Você vê no último versículo que eu disse, talvez aquele aleijado ele nunca havia andado, e não somente ele levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Coloca o versículo novamente. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Não é somente nós que não iremos
ou melhor, viveremos algo nada como nunca nós vivemos até então. Mas da mesma forma que ainda eu falei do aleijado, que estava na porta do templo na segunda-feira, que Pedro e João disse, olhe para mim, tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, se levante-se e ande. E naquele momento ele se levantou, começou a pular, louvar, e todos ficaram perplexos. A Bíblia usa essa expressão, perplexos. Aqueles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O que Deus fará na nossa vida, nunca se ouve nada igual. E nós temos que crer nisso. Não é somente para nós, mas as pessoas irão se contagiar. O nosso testemunho será inigualável. Algo único. Algo que nunca se viu. E você precisa acreditar que isso aqui não é uma palavra somente para te motivar. Você precisa fazer o teste. Inicia, começa. Bispo, mas eu já comecei e não consegui, iniciar de novo. E de novo. Quando você vê tantos homens de sucesso aí, rodeado pelo mundo, quantas vezes parou, iniciou, parou, perdeu, não deu certo, desistiu, não foi empregado. Eu estava lendo mais ou menos a história aí, eu não estou enganado, do Silvio Santos. Ele tentou no emprego 9 vezes e não aceitaram. Depois ele pegou uma bala, pegou uma caneta, começou a ver no sinal, depois fez comprou uma barraquinha lá e foi indo. A questão é não parar. Sempre inicia. Começa de novo. Se não deu certo, começa de novo. E não pode parar. A mesma coisa, quando nós realizamos o jejum de 3 dias, 72 horas, a bispa falou, caso você, em algum momento, você não consiga, entregue, come e não começa de novo. Vá no seu limite. O que importa não é as horas, é o seu melhor. Dê o seu melhor. O que importou para a viúva era o melhor dela. Era uma moeda, mas era a vida dela que estava colocando naquele cesto. Você precisa dar o seu melhor para a gente viver algo como nunca vivemos até então. Feche os olhos, por gentileza. E eu quero que nesse momento você fala com Deus. E aquilo que até então você estava procrastinando, você percebe no seu coração, você tem essa percepção que Deus já estava te colocando isso já há algum tempo. E você sente que você recebe hoje graça, poder para iniciar esse projeto, iniciar esse novo tempo, iniciar isso que você já era para ter começado há um bom tempo, mas você não começou ainda. Mas é que a partir desse momento você começa. Você vai dar esse passo. Você vai fazer essa ligação. Você vai até esse lugar. Você vai começar aquilo que o Senhor já tinha colocado no seu coração. Faça esse voto com Deus. Você não vai mais ficar conjecturando, pensando, imaginando, criando problemas na tua cabeça. Mas você vai ser um solucionador de problemas. Você vai ter coragem para começar, coragem para romper, coragem para pedir. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, por essa palavra. Sei, meu Pai, que corações estão incendiados nesse momento. Corações estão pegando fogo, meu Deus, porque sabe que o Senhor, meu Pai, está impulsionando para iniciar, meu Pai, esse projeto. Iniciar, meu Pai, nesse lugar. Iniciar, meu Pai, esse relacionamento. Iniciar, meu Pai, esse voto. Iniciar, meu Deus, essa situação que até então, meu Pai, havia uma trava, meu Deus, que bloqueava essa pessoa e que fazia dela uma paralítica, meu Deus. Fazia dela uma aleijada, meu Pai, nesta área.
Meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, toda trava, todo bloqueio, meu Pai, toda procrastinação, toda conjectura, todo medo, toda covardia, caia por terra nesse momento. Nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. E que nesse momento, essa pessoa ela tome essa decisão. Meu Pai, que ela tome essa decisão, meu Deus. E que ela nunca mais retroceda, nunca mais tire a mão do arado, meu Pai. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando conosco. E que, meu Deus, isso que foi colocado dentro de nós não venha a ser perdido, mas venha crescer. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer crescer, meu Pai, isso nos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Pai, o nosso amigo, o nosso mestre. O Senhor é nosso líder, nosso Abba, meu Pai. O Senhor é o nosso médico, advogado. O Senhor é o nosso juiz. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nós precisamos do Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Misericórdia, meu Pai, daqueles, meu Deus, que até então estavam sendo dominados, meu Deus, por alguma coisa, pelo pecado, pelo medo, pela covardia. Meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, a partir desse momento, ela receba essa libertação, esse livramento, essa quebra de correntes, meu Deus. E que ela possua, Senhor, essa coragem e que dê iniciativa, meu Pai, aquilo que já era para ela ter dado até então. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando, estabelecendo, nos ajudando. Nos dê, meu Pai, um resto de noite, uma madrugada, meu Deus, poderosa, uma quinta de vitórias. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa me ajudar, meu Pai, às 2 horas da manhã. E que o Senhor possa, meu Deus, fazer, meu Pai, muitos que até então não tinha dado esse passo, deste passo e seja um passo firme. Meu Deus, que não seja com pés moles ou tortos, meu Pai, mas que o Senhor endireite as pernas, endireite os pés, e que esta pessoa volte a andar, que paralisias, meu Pai, venham ser, meu Pai, tiradas, e que pessoas, meu Deus, que até então estavam aleijadas espiritualmente, meu Pai, venham ser curadas, livres, libertas, meu Deus, abençoadas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue falando e nos ajudando, meu Deus. E peço, meu Deus, que ela não se perca, essa palavra não se perca, meu Pai, mas que ela entre fundo dos nossos corações. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus.